Você já sentiu aquela pontada de preocupação ao esquecer onde deixou as chaves, o nome de alguém querido, ou até mesmo se já tinha almoçado? É uma realidade dolorosa, não é? Ver a memória falhar ou perceber pequenas mudanças em quem amamos pode nos deixar com o coração apertado, temendo o pior. Muitos de nós associamos esses lapsos a uma parte inevitável do envelhecimento, um destino que simplesmente temos que aceitar. Mas e se eu lhe dissesse que existem sinais bem claros, que podem parecer inofensivos à primeira vista, mas que na verdade são um alerta importante do nosso corpo e da nossa mente? A verdade é que a detecção precoce faz toda a diferença. Ignorar esses avisos pode significar perder um tempo precioso para agir, para buscar apoio e, quem sabe, até para retardar certos processos ou melhorar a qualidade de vida. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nos 10 primeiros sinais de demência que você jamais deveria ignorar, especialmente se você já passou dos 60 anos. Vamos entender cada um deles, não para assustar, mas para empoderar você e sua família com conhecimento. Preste muita atenção, pois o que você vai descobrir aqui pode ser vital para a sua saúde e a de quem você ama. Assista até o final para algo que vai surpreender você e mudar a sua perspectiva sobre esse tema tão delicado. Vamos começar com o primeiro sinal, aquele que talvez seja o mais conhecido, mas que muitas vezes é mal interpretado. A perda de memória que atrapalha o dia a dia. Não estou falando de esquecer onde você estacionou o carro uma vez ou outra. Isso acontece com todo mundo, independentemente da idade. Estou me referindo a algo mais persistente e impactante. Por exemplo, você nota que a pessoa esquece informações que acabou de aprender, repetindo a mesma pergunta várias vezes em uma conversa curta. Pense na Maria, uma senhora que sempre foi muito organizada e que, de repente, começou a esquecer compromissos importantes que tinha anotado na agenda, ou perguntava a mesma coisa ao filho 3 vezes em menos de 1 hora, mesmo depois de já ter recebido a resposta. Ela se perdia em conversas, não conseguindo seguir o raciocínio. Isso não é só um sinal de distração, mas um padrão que merece atenção. É diferente de esquecer um nome e depois lembrar. Aqui, a informação parece simplesmente não ser registrada ou é perdida rapidamente. Passando para o segundo ponto, temos os desafios no planejamento ou na resolução de problemas. Imagine alguém que sempre foi capaz de administrar as finanças da casa com maestria, pagar contas, organizar orçamentos, mas que de repente começa a ter dificuldades enormes com essas tarefas. Não é uma questão de não querer fazer, mas de não conseguir mais acompanhar os passos, de perder o foco, de se sentir sobrecarregado por algo que antes era rotineiro. Pense no João, um ex-contador que sempre teve tudo na ponta do lápis e que agora não consegue mais organizar os pagamentos mensais, errando os valores ou esquecendo de pagar contas importantes. Ele simplesmente não consegue mais seguir uma receita culinária que sempre fez de olhos fechados, se perdendo na sequência dos ingredientes ou nos tempos de cozimento. Essa dificuldade em planejar, em sequenciar passos ou em resolver problemas que exigem concentração e raciocínio abstrato é um sinal de alerta crucial. Não é preguiça ou desinteresse, é uma alteração na capacidade cognitiva que precisa ser observada com carinho. E o terceiro sinal que você deve ter em mente é a dificuldade em completar tarefas familiares. Pode ser algo tão simples como dirigir para um local conhecido, preparar um café da manhã habitual, ou até mesmo jogar aquele jogo de cartas preferido que sempre dominou. Pense na Dona Laura, que durante anos fez o trajeto para a padaria do bairro sem pensar, mas agora começa a se sentir confusa no caminho, demorando mais, ou até mesmo se perdendo em ruas que antes eram familiares. Ou talvez o Sr. Antônio, que sempre foi o mestre no dominó e agora parece não entender mais as regras, ou se confunde na hora de jogar. Não é que ele não queira jogar, mas a capacidade de seguir as regras do jogo e de executar os movimentos de forma lógica parece ter diminuído. Essas tarefas que antes eram automáticas e não exigiam esforço consciente, agora se tornam um fardo, gerando frustração e, muitas vezes, fazendo com que a pessoa evite essas atividades. É fundamental entender que não se trata de cansaço ou de falta de vontade,
mas de uma mudança na forma como o cérebro processa e executa ações rotineiras. Essa é uma das razões pelas quais é tão importante ficar atento a essas nuances, pois elas podem ser os primeiros sussurros de algo maior que precisa ser endereçado. Agora que discutimos esses primeiros sinais, vamos nos aprofundar em outros aspectos que merecem a sua total atenção. Continuando a nossa jornada para entender esses sinais importantes, o quarto ponto a ser observado é a confusão com tempo ou lugar. É muito mais do que apenas esquecer o dia da semana. Estamos falando de não saber em que estação do ano estamos ou ter dificuldade em entender que o Natal acabou de passar, ou se perder em um lugar que a pessoa conhece muito bem, como o próprio bairro ou a casa de um parente próximo. Imagine a tia Cida, que sempre foi pontual e atenta às datas, e agora insiste que é dia de finados em pleno carnaval, ou se sente completamente desorientada na própria casa, perguntando: onde estou? Ou como cheguei aqui, mesmo estando no sofá da sala? Ela pode até não reconhecer a própria rua ou o caminho para o supermercado que frequenta há décadas. Essa desorientação temporal e espacial vai além de um lapso casual. Ela indica uma perda da capacidade de manter-se ancorado na realidade do presente e no ambiente ao redor. É como se o relógio interno e o GPS mental começassem a falhar de forma sistemática, e isso não é algo para ser ignorado ou atribuído à velhice normal. O quinto sinal que merece a sua atenção é a dificuldade em compreender imagens visuais e relações espaciais. Para muitos, isso pode se manifestar de maneiras sutis, como ter problemas para ler, para julgar distâncias ou para distinguir cores e contrastes, o que pode levar a tropeços ou acidentes. Pense no vovô Pedro, que sempre dirigiu com segurança e, de repente, começa a ter dificuldades em estacionar o carro, batendo levemente nos obstáculos, ou parece não conseguir mais identificar o reflexo dele mesmo no espelho, ou até mesmo confunde objetos com pessoas. Ele pode ter problemas para subir ou descer escadas, calculando mal os degraus, ou se esbarra em móveis na própria casa. Não estamos falando de problemas de visão que podem ser corrigidos com óculos. Estamos falando de como o cérebro interpreta o que os olhos veem. Essa dificuldade em processar informações visuais e espaciais pode tornar as atividades diárias, como vestir-se, comer ou caminhar, muito mais desafiadoras e perigosas, exigindo um olhar atento e compreensivo para auxiliar a pessoa. O sexto sinal é o surgimento de novos problemas com palavras na fala ou na escrita. Você já notou alguém que costumava se expressar com clareza, mas agora tem dificuldade em encontrar a palavra certa para se comunicar? É como se a palavra estivesse na ponta da língua, mas nunca chegasse. A pessoa pode parar no meio de uma frase, sem saber como continuar, ou repetir-se constantemente, usando as mesmas palavras ou frases, sem perceber. A conversa se torna mais difícil de seguir, pois as ideias não fluem de forma linear. Pense na tia Alice, que sempre adorou contar histórias, e agora, no meio de um relato, esquece o nome de objetos comuns, chamando um relógio de aquela coisa de ver as horas ou uma caneta de aquilo de escrever. Ela pode ter dificuldade em acompanhar uma conversa mais longa, perdendo o fio da meada ou mudando de assunto abruptamente. Essa é uma alteração significativa na capacidade de comunicação que precisa ser observada com muito cuidado, pois afeta diretamente a interação social e a clareza do pensamento. E o sétimo sinal que precisamos abordar é o de extraviar objetos e perder a capacidade de refazer os passos. Todos nós, de vez em quando, esquecemos onde deixamos a carteira ou as chaves. Mas, no contexto de um sinal de alerta, isso se torna um padrão. A pessoa pode guardar objetos em lugares completamente incomuns, como colocar os óculos no forno ou as chaves do carro na geladeira. E o mais preocupante é que ela não consegue refazer os passos para encontrar o objeto. Pior ainda, pode até acusar os outros de roubo, pois não consegue se lembrar de ter guardado o item e não consegue conceber que o tenha feito. Imagine a Dona Lúcia, que colocou o controle remoto da televisão dentro de um pote de açúcar e depois passou horas procurando, revoltada, achando que alguém da família havia escondido. Essa perda da capacidade de retraciar a lógica ou a sequência de eventos, somada à atitude de deslocar objetos para lugares improváveis,
É um indicativo forte de que algo mais sério pode estar acontecendo. É um sinal que exige empatia e paciência, pois a frustração e a desconfiança podem ser intensas para a pessoa afetada. Fique atento a esses comportamentos. Eles contam uma história. Chegando aos últimos sinais, o 8º ponto é a diminuição ou o empobrecimento do julgamento. Isso se manifesta quando a pessoa começa a tomar decisões que não são típicas dela, muitas vezes com consequências ruins. Isso pode incluir fazer compras impulsivas e desnecessárias, cair em golpes por telefone ou internet, ou ter uma falta de cuidado com a higiene pessoal. Pense no seu Francisco, que sempre foi muito cauteloso com o dinheiro, e de repente começa a doar grandes quantias para campanhas de marketing duvidosas, ou faz compras online caras que nunca usará. Ou na Dona Esmeralda, que sempre foi muito vaidosa e agora negligencia a própria aparência, não se importa mais em tomar banho ou trocar de roupa. Esse sinal também pode se manifestar em um desrespeito a regras sociais que antes eram seguidas, como dizer coisas inapropriadas em público. É como se o filtro social ou o senso de perigo diminuíssem, levando a comportamentos de risco ou embaraçosos. Não é rebeldia ou excentricidade, é uma mudança na capacidade de avaliar situações e tomar decisões racionais, algo que afasta a pessoa da sua personalidade habitual e que deve ser visto com seriedade. O 9º sinal que não podemos ignorar é o afastamento do trabalho ou das atividades sociais. Alguém que sempre foi ativo e engajado, de repente, perde o interesse em hobbies que antes amava, evita encontros com amigos ou familiares, e pode até se afastar das responsabilidades do dia a dia. Não é uma simples introversão ou cansaço, é uma perda de iniciativa, uma dificuldade em acompanhar ou participar de conversas e eventos sociais. Imagine a Vera, que sempre foi a alma da festa, organizando encontros e participando de vários grupos de bordado e dança, e que agora recusa todos os convites, passa a maior parte do tempo em casa, isolada, e não demonstra mais prazer nas atividades que a faziam feliz. Ela pode sentir que não consegue mais seguir as conversas ou que não tem nada a contribuir, ou simplesmente perde a motivação para iniciar qualquer atividade. Esse isolamento pode ser um mecanismo de defesa para evitar a frustração de suas dificuldades ou o embaraço de seus lapsos. Esse afastamento é doloroso de presenciar, pois vemos a pessoa se encolher e se fechar para o mundo, e é um indicativo importante de que a função cognitiva está sendo afetada, impactando diretamente a qualidade de vida e a interação social. E, finalmente, o 10º sinal, mas não menos importante, são as mudanças no humor e na personalidade. Isso pode ser um dos sinais mais difíceis de lidar, tanto para a pessoa quanto para seus entes queridos. Alguém que sempre foi calmo e gentil pode se tornar irritado, desconfiado, ansioso ou deprimido, sem motivo aparente. Pequenas mudanças na rotina ou em ambientes novos podem desencadear grande agitação, raiva ou choro. Pense no Sr. Carlos, que sempre foi alegre e otimista e agora se mostra constantemente triste, apático ou, ao contrário, com explosões de raiva por motivos triviais. Ele pode se tornar paranoico, acreditando que as pessoas estão roubando suas coisas ou tramando contra ele. Essas mudanças de humor são frequentemente desproporcionais à situação e podem ser muito perturbadoras. Não é simplesmente ficar velho e ranzinza. É uma alteração profunda na química cerebral que afeta a regulação emocional e a percepção da realidade. É fundamental lembrar que esses comportamentos não são intencionais, mas sim sintomas de uma condição subjacente que afeta o cérebro. A paciência, a compreensão e o apoio são mais necessários do que nunca nesses momentos, buscando a ajuda de profissionais de saúde que possam orientar sobre como lidar com essas complexas alterações de comportamento. Viu como é importante estar atento a esses 10 sinais? A perda de memória que atrapalha o dia a dia, a dificuldade em planejar ou resolver problemas, os desafios em tarefas familiares, a confusão com tempo ou lugar, os problemas visuais e espaciais, as dificuldades com a fala e a escrita, o extravio de objetos com impossibilidade de refazer os passos, o julgamento empobrecido, o afastamento social e as mudanças de humor e personalidade. Cada um desses pontos,
quando persistente e diferente do comportamento habitual, nos dá uma pista valiosa sobre o que pode estar acontecendo. O segredo, e a parte que talvez surpreenda você, não é se desesperar, mas sim usar esse conhecimento para agir. A demência é um tema complexo e cada caso é único, mas a ciência nos mostra que a detecção precoce permite intervenções que podem, em alguns casos, retardar a progressão, gerenciar os sintomas e, o mais importante, melhorar a qualidade de vida da pessoa e de sua família. Não estou falando de uma cura milagrosa, mas de um caminho para viver melhor, mesmo diante dos desafios. Não estou falando de uma cura. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na sua saúde e felicidade, e na das pessoas que você ama. Compartilhe suas experiências e dúvidas nos comentários abaixo. Sua história pode ajudar outras pessoas que estão passando por algo parecido. Se este vídeo trouxe valor para você, por favor deixe o seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos importantes sobre saúde e bem-estar para quem já passou dos 60. Sua participação nos ajuda a levar essa informação para mais gente. Cuide-se, observe e não hesite em procurar ajuda profissional se você ou alguém próximo apresentar esses sinais. O diálogo aberto com um médico é o primeiro passo para um diagnóstico preciso e para encontrar as melhores estratégias de manejo. A informação é a nossa maior aliada e o apoio mútuo é fundamental. Viva a sua melhor vida em todas as idades.